Alô, Denise, como é que tá? Tudo bem? Oi, Marconi, como vai? Tudo bem? Está podendo falar conosco? Tô sim, pode falar. Denise, eu estava falando aqui com o telespectador, só para esclarecer, você ainda é membro do Conselho Municipal de Saúde ou não? Não, eu não sou. Mas eu foi já por muito fui tempo. uns anos atrás. Eu fui, mas nesse momento, inclusive, há até uma denúncia minha no Ministério Público Estadual em função da última conferência de saúde que teve para montar o conselho, que foi toda irregular. Agora, Denise, nós tivemos, eu queria que você pudesse esclarecer ao telespectador, o Hospital Raul Sertã foi visitado pelo Ministério Público e também pela Defensoria Pública? Isso saiu na matéria do Voz da Serra, que havia sido feita uma visita e que essa visita havia tido um resultado satisfatório. Eu não acompanhei esse processo, mas li a reportagem sobre isso. Eu não sei se eles realmente chegaram a visitar a todas as unidades dentro do hospital, se eles conversaram com os funcionários, se eles foram nas enfermarias, porque há muitos relatos, entendeu, Marconi? Eu hoje, inclusive, recebi uma informação de dentro do hospital que está havendo ausência de alguns materiais essenciais para essa situação de pandemia especificamente. São coisas que você precisa ter, por mais que sejam simples, né? Por exemplo, lavar as mãos é uma coisa que você considera uma coisa extremamente simples, mas ela se torna fundamental dentro de um processo de pandemia. Então, por exemplo, álcool, capote, são materiais simples, mas que são extremamente essenciais num momento como esse. Então, hoje eu recebi isso, não tive tempo de apurar ainda, porque eu estou até em processo de prova da faculdade e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu fiquei muito preocupada com essa informação que eu recebi e eu amanhã vou tentar ver, acredito ser verdade, porque as pessoas que me contactaram são pessoas de responsabilidade e, inclusive, há um questionamento muito grande em relação aos exames junto aos funcionários. Porque o que acontece, Marconi? Um funcionário ele está com suspeita de estar com Covid ou foi dado como positivo o exame dele. Ele é afastado, ele tem que ser afastado. Só que há casos em que esse paciente é afastado, mas ele não se recupera no período de 15 dias. Ele acaba precisando de mais tempo. A gente sabe de casos de pessoas que ficam, às vezes, mais de 2 meses internado. Quando não tem sequela, né? Exatamente. Às vezes ele precisa ficar mais tempo do que esses 15 dias a princípio. Quando ele retorna, ele é encaminhado, então, para ele buscar o afastamento pelo INSS. E aí, o que vem ocorrendo? O INSS não acata esse afastamento. Esse funcionário, por sua vez, ele passa a gerar uma falta, porque se ele não está indo trabalhar, ele não está afastado pelo INSS. Ele não está dentro de um atestado válido, ele passa a gerar uma falta. Quando ele passa a gerar uma falta, ele começa a ficar preocupado, porque aquele salário dia vai ser descontado, e ele não pode ficar sem aquele dinheiro. Aí ele volta a trabalhar, mesmo ainda não estando recuperado por completo disso. E aí, como que você pode suprir isso? Isso aí é um problema grande que a gente tem em relação à contaminação, inclusive dentro da área hospitalar. Não apenas para um paciente que está lá internado por qualquer outra patologia, mas pelas pessoas que circulam. A gente tem acompanhantes dentro do hospital, em relação a outros profissionais de saúde também. Então, eu acho que isso é uma coisa que não está sendo muito olhada e pensada numa estratégia para cuidar disso, porque isso vem acontecendo de uma forma muito comum. E os exames, inclusive, que são disponibilizados para manter esse controle dos funcionários. Porque, Marconi, a nossa maior ferramenta hoje de combate, né, depois dos cuidados pessoais de cada um de nós, é o profissional de saúde. Se nós perdermos os profissionais de saúde, nós não temos como equacionar a situação da pandemia.
Então é um grupo de trabalho que tem que receber todo o respaldo necessário, não apenas dentro dos EPIs que são obrigatórios, que não é luxo, é uma determinação obrigatória. Tem que se manter esses funcionários cuidado, sendo analisados por qualquer suspeita com exames. Existem exames que são feitos com resultado imediato, praticamente, que a gente pode considerar dessa forma. E isso tem que ser usado. Não dá não, eu não vou usar aqui, não tem, não acabou, não tem como. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Ontem aconteceu uma audiência pública sobre a prestação de conta que é obrigatória fazer de 4 em 4 meses pela Secretaria de Saúde. De que forma foram feitas as ações, as campanhas, o uso do dinheiro público, tudo isso. Então ontem foi feito pela internet, porque como não estava tendo reunião na Câmara para não gerar aglomeração, foi feito virtualmente. E aí essa reunião levou mais de 6 horas. Eu acompanhei como cidadã, inclusive fiz perguntas, está lá registrado. E aí o que foi pontuado nessa reunião? A questão de que médicos pegaram remédios emprestados em outros hospitais sem o aval da direção do hospital. E depois a direção teve que pagar essa medicação. A gente entende que existe uma necessidade, um desejo de tratamento imediato. Claro que se você tem condição de você buscar um tratamento, você vai fazer. Mas a gente tem que entender que aquilo ali existe um protocolo para ser seguido. E não dá para você fugir de algumas regras. Isso é fundamental. Então tem muita coisa dentro desse movimento de Covid que é novo, que não se conhece, que está se buscando explicação, que é aceitável erros, mas a gente não pode perder o controle de alguns pontos essenciais. E no caso de medicação, no caso de uso de EPI, no caso de suporte para o quadro de funcionário, isso não tem desculpa, isso tem que funcionar e acabou a história, não tem outro mecanismo, entendeu? E o engraçado que eu conversei com uma parente de um enfermeiro que faleceu, que estava internado no hospital Raul Sertan, e a demora para a realização do teste, parece que demorava 10 dias, a família preocupada procurou um hospital particular, e esse hospital particular cobrou R$500 para fazer o teste. Quer dizer, o público tem que emprestar e o inverso tem que pagar. Pois é. Não, e você não tem como, a população, ela não tem como suportar essa questão de exame particular. Não tem como. Não é fazendo juízo de valor se o exame é caro ou é barato, não é isso. É que nós estamos atravessando uma questão econômica na cidade muito complicada. Você não tem como dispor R$200, R$250 para fazer o exame de 1 a 2 pessoas dentro da sua casa. Então, isso tudo é muito preocupante. Eu, inclusive, lembrei agora que ontem, nessa audiência pública, foi questionado as pessoas que estavam fazendo essa prestação de conta, até pelo professor Pierre, que estava como representante do Legislativo também, que vale ressaltar, inclusive, Zezinho, que era uma reunião de suma importância, até porque a gente tem um volume grande de dinheiro entrando no município, a gente tem uma responsabilidade grande perante a sociedade com os cuidados de saúde por se tratar de uma pandemia. Então, na verdade, é uma prestação de conta muito importante para todos nós. E de 21 vereadores, tinham 3, apenas 3. Aí um viaja, o outro faz não sei o quê, o outro não comparece. Não tem como. Você marca qualquer coisa. Você marca qualquer coisa para fazer em outro dia. Se você não vai salvar alguém de morte, você tem que estar na reunião, você deixa o seu compromisso para outro dia. Porque uma prestação de conta, como nós tivemos ontem, outro mora em Bom Jardim, não mora aqui. Não vai ter outra. Hã? Outro mora em Bom Jardim, não mora aqui, outro vereador. Olha que complicado, né? E aí nessa reunião foi cogitado o seguinte, que havia
saído, esse foi o questionamento do vereador professor Pierre, que havia saído sem máscaras N95, que é uma máscara mais especializada, de um custo maior, para o gabinete do chefe do executivo. Por qual razão? Então são questões que, para que a gente tenha conhecimento, que são questionados e que a gente precisa de resposta. Então a gente tem aí um COI, né, que é apresentado como uma equipe técnica, uma equipe que está fazendo um resultado de ações de excelência de acordo com o prefeito, né, nas lives que ele faz, mas tem muita coisa que está perdida pelo meio do caminho. Mas, infelizmente, eles não se dão conta disso.